quero pregar para depois estar orando pelas mulheres, porque tudo que eu vou falar não é que seja exclusivo das mulheres. As mulheres, os homens também são essas coisas que eu vou dizer, mas só que essas 4 coisas que eu vou falar sobre essas 4 mulheres tem um quê diferenciado nas mulheres. Cada uma dessas coisas tem um pouco mais nas mulheres do que nos homens. E você vai concordar comigo quando a gente estiver lendo a palavra do Senhor e eu estiver falando sobre ela. E no final eu vou pedir que as mulheres venham aqui à frente, que eu quero estar orando por vocês, para que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Eu prometi que eu ia cantar um corinho aqui, mas eu não me lembro mais, que é um corinho antigo, que diz assim: dizem que a mulher é um sexo frágil. Mentira, não vou cantar assim, mentira. Está na gravação, né? Está no YouTube. Jesus... Misericórdia, Senhor. Misericórdia. É um corinho antigo. A maioria aí não sabe, né? Não sabe. Eu vou me dar bem, né? Não é da harpa, não. Alguém falou, é da harpa, pastor? Não, não é da harpa, não. A harpa não tem isso, não. A harpa é um negócio de crente sério. Negócio... Meu Deus. Esse é do nosso irmão Erasmo Carlos. Ai, Jesus. Mas vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia aí, você que já sabe, né? Mateus, capítulo 1. Você que viu lá no banner, Mateus, capítulo 1. Você achou aí Mateus, capítulo 1? Então vamos orar. Senhor, esse culto é para a glória do Teu nome e hoje fazemos ele em homenagem às mulheres. Essa que o Senhor tanto valorizou e incluiu no seu ministério. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco hoje, assim como o Senhor fala e vai continuar falando. Peço que o Senhor fale em especial às mulheres, que elas possam se sentir encorajadas, porque elas realmente são a parte especial da criação. O complemento que faltava, o Senhor deu ao homem. Senhor, por isso hoje, nesse Dia Internacional das Mulheres, pedimos que o Senhor possa falar e encorajar profundamente cada uma delas, e falar com toda a Tua igreja, como é de costume do Teu Espírito Santo fazer com todos nós. Me usa como esse instrumento, simples instrumento, para ser o portador da mensagem preciosa que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe, Boaz, Boaz gerou de Rute, Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Versículo 17, assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Só até aqui, pode se sentar.
Eu esqueci de avisar, logo no início do culto, minha esposa não está aqui, hoje ela está pregando na Assembleia de Deus, na Vila da Penha. Minha filha foi com ela, foi levando, foi dirigindo, ela está lá pregando a palavra do Senhor e está sendo uma bênção lá em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre 4 mulheres, apesar da genealogia falar de 5, mas nominalmente fala 4, porque quando vai falar de Batseba, não diz o nome dela, diz mulher que foi mulher de Urias. Então quero falar das 4 mulheres que foram citadas nominalmente. E eu botei como título dessa mensagem, Mulheres Além do Seu Tempo. E a gente já começa vendo isso na própria genealogia, porque a genealogia era primordialmente de homens. Era para falar dos cabeças, dos líderes, mas de repente começa a inserir as figuras femininas, começa a estar as mulheres ali no meio, começam a ser incluídas, e aparecem 4 delas na genealogia, mulheres que foram além do seu tempo. E quando eu digo mulheres além do seu tempo, eu falo daquelas mulheres que fizeram mais do que era o costumeiro. Se eu não me engano, tem até um filme que fala sobre as mulheres além do seu tempo, que são as mulheres no período do racismo, mulheres negras que trabalhavam na NASA. Não sei quem já viu esse filme. Fantástico, fantástico, porque aquelas mulheres realmente foram além do tempo delas. Enquanto os homens montaram as máquinas e tal, eles não sabiam a linguagem de programação, que eu não me recordo qual era, e as mulheres foram estudaram, aprenderam, mesmo sem ser convidadas, começaram a mexer nos computadores, e a NASA conseguiu fazer cálculos para mandar o homem à Lua. Se eu não me engano, esse era o enredo do filme, porque aquelas mulheres foram mulheres além do seu tempo. Elas não se satisfizeram em simplesmente ficar escondidas onde estavam, no anonimato, não. Elas foram além daquilo que era do costume comum das mulheres. Elas não ofenderam ninguém, elas não foram lá e passaram por cima de ninguém, mas elas foram lá e tomaram atitudes que fizeram a diferença na vida delas. E fez tanta diferença para essas mulheres que elas precisaram, por Mateus, ser citada na genealogia de Cristo Jesus. Porque elas fizeram coisas além do costume, além do seu tempo. E eu quero citar 4 mulheres, as 4 que estão na genealogia. A primeira mulher que aparece na genealogia, o nome dela é Tamar. Você pode repetir esse nome? Tamar. Não é a filha de Davi. Tamar é uma outra mulher que vai aparecer na história de José, ali, por ali. Gênesis 37 termina com José sendo vendido pelos seus irmãos. E a história de José só vai continuar no capítulo 39. Porque o capítulo 38 de Gênesis revela esta história. E Deus fez um hiato na história da criação do povo de Israel para acrescentar a história dessa mulher. Depois você lê em casa Gênesis 38, que aqui eu só vou fazer um resumo rápido. Judá, depois da história de vender os irmãos, o José e tal, ele saiu para o lado lá de Canaã, onde estava o povo inimigo do Senhor. Foi viver por lá. Lá ele encontrou uma mulher chamada Suá, e ela ficou, não estava suada não, vou suar, não, é o nome dela. E aí casou com essa mulher, teve um filho, chamou Er, teve o segundo filho, chamou Onã, teve um terceiro filho e chamou Selá. Depois ele casou o primeiro filho com uma mulher chamada Tamar. Tamar era a esposa de Er, uns nomes bonitos, sei que vai ser mãe aí, fica prestando atenção nesses nomes, depois você pode botar. Só que a palavra do Senhor vai dizer que era mau aos olhos do Senhor, era perverso, era um homem ruim, e a Bíblia diz que o Senhor o matou. E aí, como havia a lei do levirato, o que é a lei do levirato? Quando um homem morria, ele era casado e morria sem deixar descendente, era a lei que esta mulher coabitasse, tivesse relações sexuais com o próximo irmão da fila. Para quê? Para que gerasse descendência. Esse descendente não seria deste irmão, mas seria em memória no nome do irmão que faleceu. E assim Deus preservaria o nome de cada um desses homens, porque era importante. Só que ele morreu e não deixou descendente. E aí, obedecendo essa lei, Judá vai lá e faz com que ela case com Onã. Mas só que Onã também era um homem mau. E todas as vezes que ele se unia com ela, tinha relações sexuais com ela, ele interrompia o ato sexual e jogava o sêmen no chão, para que não engravidassem ela.
Ele era mau e não trazia o direito que ela tinha. E ele fazia isso e fazia, e a Bíblia vai dizer por diversas vezes, faz isso, até que o dia que o Senhor também o matou. Então Judá virou para Tamar e disse assim: minha jovem, quando meu filho Selá tiver um pouco maior, eu vou deixar com que ele case com você. Por enquanto, fique viúva e fique na casa dos seus pais. Quando ele tiver com um pouquinho mais de idade, eu vou levá-lo para que ele seja o seu marido e dê descendência ao meu primeiro filho. Só que a Bíblia vai dizer que ele fala isso não com o coração aberto. Mas ele fala isso para ela ir para a casa do pai, porque ele tinha medo que o filho dele também morresse. Por quê? Porque ele perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho. Ele falou assim: tem alguma coisa errada, ele pensando, né? Tem alguma coisa errada com quem? Com essa mulher. Fiz alguma coisa errada, não era para ter deixado meu filho casar com essa mulher. Tem alguma coisa errada com ela, e eu não vou perder o meu outro filho por causa disso. E aí essa mulher, que casou legitimamente, cumpriu a lei do levirato legitimamente, obedeceu, porque ela ainda estava debaixo da autoridade de Judá, obedecendo a ordem do seu sogro, volta para sua casa e fica viúva, com vestes de viúva, vivendo sua viuvez. Estava lá, obedecendo. A Bíblia diz que Selá cresceu, mas Judá não levou. E aí contaram para ela: olha, o seu sogro está vindo para cá, para essas terras, que ele vai lá nos tosqueadores de ovelhas. Quando ela soube daquilo, ela tirou as suas vestes de viúva, vestiu uma outra roupa e cobriu o seu rosto, e foi para a porta da cidade, aonde sabia que Judá ia passar. Ao ver aquela mulher com o rosto coberto, Judá pensou se tratar de uma prostituta cultual, aquelas mulheres que se prostituíam em nome dos deuses. E aí ele fala com ela assim: eu quero me deitar com você. Aí ela fala, ele não sabia que era ela estava com o rosto coberto. Mas você vai me dar o que por isso? Ele: vou te dar um cabrito. Ela: mas cadê? Não estou vendo cabrito nenhum. Então me deixe uma garantia. Aí ele: mas que garantia que eu vou te dar? Eu quero o teu bordão, que está aí com a corda, que o bordão de selar ou era um anel ou era um cordão. E a Bíblia vai dizer que era cordão, o selo, a corda e o cajado, porque eram de pendurar no pescoço. Eu quero o seu selo com a corda e o cajado. Ele: tá bom então. E coabitou com ela. Diz a palavra do Senhor que ela engravidou. E aí ela volta. Aconteceu, ela pegou o bordão, o cajado e voltou. Morreu a mulher de Judá. A mulher de Judá faleceu. Ele viveu lá cumpriu lá o seu período de luto e tal, ficou muito triste. E soube, enquanto ele voltava para sua cidade, que a sua nora estava grávida. E aí vieram falar para ele, que tem sempre, esses mensageiros vêm logo, né? Ó, a tua nora está grávida. Pô, peraí, essa mulher, já não dei meu filho para ela, porque um morreu. Ô, mulher desgraçada é essa? Que mulher é essa que só traz vergonha? Que mulher é essa que só traz morte? Que mulher é essa aí, meu Deus do céu, está grávida? Tá, então ela adulterou, porque ela estava comprometida ainda, não estava divorciada. Adulterou, então peraí, não, traz ela para fora e vamos queimá-la. Judá foi severo. Trouxeram Tamar, trouxeram ela, colocaram ela do lado de fora de casa. Depois leia Gênesis 38. Aí quando está tudo reunido, ela fala assim: só um minutinho, antes de me queimar, diga ao meu sogro que do homem que eu engravidei são estas coisas. E entrega o bordão, o cajado, o sinal, o sinete com a corda. Quando Judá olha aquelas coisas, fala assim: essa mulher é mais serva do que eu. Essa mulher é mais... Abre aí Gênesis 38, vamos ler esse versículo. Gênesis 38, versículo 26 e 27. No momento em que Judá vê essas coisas, Gênesis 38, versículo 26 diz assim: Judá os reconheceu as coisas e disse: ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho Selá, e nunca mais a conheceu intimamente. Sucedeu que, versículo 27, no tempo de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Só até aqui.
Eu não quero me apegar somente à história dela e falar somente da história dela, que daria para a gente falar um monte de coisa, mas eu quero falar uma coisa sobre a história de Tamar. A história de Tamar revela o que as mulheres têm na sua essência, e tem. As mulheres são perseverantes. Mulher, tu é perseverante. O homem também é, mas o homem tem mais facilidade em desistir no meio, em deixar para lá, em achar que não vai dar. A mulher tem mais perseverança. Tamar foi perseverante naquilo que ela sabia que era o direito dela. Ela não ofendeu ninguém. Talvez, como as mulheres do tempo dela, ela não tomaria uma atitude ousada como ela tomou. Ela foi ousada. Por quê? Porque ela era perseverante. Ela tinha o direito de gerar. E por causa da sua perseverança, Deus lhe deu dupla honra. Ela foi mãe de gêmeos. Mulher, você está aí hoje? Está me ouvindo? A palavra do Senhor para você principalmente é: seja perseverante. Não titubeie no meio do caminho, não. Não para, não. Isso é natural de vocês. Isso é natural das mulheres. Seja perseverante, porque o Senhor honra os perseverantes. O Senhor honra a mulher perseverante. Assim como Tamar chegou no final e não teve um filho só, não. Teve dois meninos. O Senhor tem dupla honra para aqueles que perseveram. Mulher, seja perseverante, seja perseverante. Não sei o que você pode estar passando, o que você está vivendo, e muitas vezes vem mesmo a vontade de parar e desistir, mas não pare não. Lembra de Tamar, que ela foi além do tempo dela. Ela poderia ter ficado lá como viúva, mas ela foi além, tomou uma atitude ousada, porque ela era perseverante. Não desista daquilo que você sabe que Deus te chamou para ter. Não desista daquilo que Deus te chamou para ser. Não desista, seja perseverante. Pode ter sofrimento, pode ter julgamento, como essa mulher passou por isso. Essa mulher aí, isso aí é cova pura. Parou perto dela, morre na hora. Pode vir o julgamento e a acusação que quiser. Quem vai te honrar no final é Deus, não são homens. Seja perseverante como Tamar. Segunda história é de Raabe. Raabe era uma prostituta. Mas, meu Deus, que mulheres são essas, né? Que entraram na genealogia de Jesus. Não, essa mulher não podia estar aí, não, na genealogia de Jesus. Quem tinha que estar lá era eu, que sou quase santo. O Senhor vê em lugares que a gente não vê, irmãos. Raabe, uma prostituta, vivia na cidade de Jericó. Josué, capítulo 2, vai dizer que ele manda 2 espias ver as cidades de Canaã, principalmente, ele vai dizer no versículo 1, Jericó, que era a primeira cidade, quando passassem o Jordão, era a primeira que eles tinham que enfrentar. Os espias chegaram, foram direto aonde? Na casa de Raabe, prostituta. Sabe de tudo, está na cidade, todo mundo vai na casa dela, todos os homens estão por ali, ela sabe de tudo. Então eles vão aonde? Na casa de Raabe. E entram, ficam lá. Quando o rei da cidade sabe que aqueles 2 homens estão ali, fala assim: olha, esses caras vieram para espiar a terra. Vai lá e prende esses caras. Prende, manda esses caras sair de lá e mata. Aí os soldados vão à casa de Raabe. Só que quando Raabe sabe disso, ela, diz a palavra do Senhor, que ela esconde os espias. Manda eles ficarem lá perto do telhado, escondido aí, fica escondido. E aí chegam os soldados. Aonde estão aqueles 2 homens que vieram espiar a nossa terra lá? Eles já foram. Já foram, mas foram tem pouco tempo. Se vocês forem agora, vocês vão alcançá-los. E aí os soldados saem atrás dele. E aí ela volta para falar com os espias. E fala com eles: eu sei o Deus que vocês têm servido. Eu sei as coisas tremendas que esse Deus tem feito. A nossa nação está aqui tremendo de medo. Estamos gélidos por causa das coisas que o Deus de vocês tem feito. Nós sabemos como Deus destruiu os egípcios, como destruiu outros 2 povos até chegar aqui, como Deus abriu o mar e trouxe vocês até aqui. Nós sabemos que Deus vai entregar esse lugar na mão de vocês. Por isso eu quero fazer um pedido: não nos destrua junto com essa cidade, mas quando vocês vierem, salve a mim e a minha casa, assim como eu estou salvando a vida de vocês. Aí aqueles homens foram para uma janela, que ela morava na muralha. A muralha de Jericó era enorme, a casa dela era em cima da muralha. E aí eles desceram pelo um tecido, diz a palavra do Senhor, escarlate, que aponta, para a salvação, o sangue do Senhor. Desceram pelo um tecido vermelho.
E aí eles falaram com ela: quando nós invadirmos a cidade, estenda esse tecido de novo pela janela. E quando nós entrarmos na cidade para tomá-la, nós vamos salvar todos que estiverem na sua casa. Todos são responsabilidade sua. Se alguém não estiver lá dentro, nós não poderemos arcar com esse sangue. Será culpa sua. Mas se estiverem todos dentro da sua casa, todos serão salvos. No capítulo 6 de Josué, o povo entra, dá as 6 voltas, 7 voltas e tal, grita, a muralha cai. Provavelmente não a muralha toda, porque a casa dela estava na muralha e a casa dela estava de pé, porque o fio estava pendurado. Destrói a muralha, cai um pedação da muralha e o povo de Israel avança. Quando avança, Josué fala para os espias: vocês vão na casa de Raabe e salva ela e sua família. Toda a família, junto com Raabe, foi retirada daquela destruição que já vinha. O que a gente aprende com Raabe? Uma coisa que é um diferencial nas mulheres cristãs. Por que a igreja tem mais mulheres do que homens? Porque as mulheres são mais sensíveis à fé. As mulheres absorvem melhor. As mulheres têm um coração mais quebrantado do que os homens. Às vezes a gente é mais queixo duro. As mulheres não, se derramam com facilidade na presença do Senhor. Por causa da sua fé foi salva Raabe e a sua casa. Mulher, você que é essa perseverante como Tamar, tenha fé como Raabe. Porque Raabe foi uma mulher de fé. Porque quando todos tinham medo, Raabe teve fé e falou assim: olha, eu sei que eu posso ser salva, eu sei que vocês podem me salvar, eu sei que eu posso não ser destruída como vai ser destruída. A cidade nem tinha sido destruída ainda. A cidade ainda estava inteira, mas ela já sabia que o Deus de Israel ia destruir aquela cidade. Ela já sabia que o Deus de Israel, que vinha arrebentando tudo, era um Deus de amor e que podia resgatar ela e a casa dela. E foi a resposta que ela obteve: fica na tua casa, coloca um fio vermelho, e quando nós chegarmos, vai ser salvo tu e a tua casa. Mulher, seja uma mulher de fé. Muitas vezes tem mulheres sozinhas dentro da casa do Senhor. Seja perseverante e mantenha a fé. Por quê? Porque será salvo tu e a tua casa. Raabe é uma mulher que nos ensina isso, muitas outras coisas, mas eu quero focar hoje principalmente isso. Raabe foi uma mulher que foi além do seu tempo, onde todos tinham medo, só ela se levantou como uma mulher que cria que Deus podia salvar. E não salvar somente ela, que podia salvar ela e a sua casa. Ela, apesar de ter a vida que ela tinha, ela sabia que o Deus de Israel, esse Deus que vinha tomando todas as coisas, era um Deus que exercia misericórdia. E Raabe está na genealogia de Jesus. Raabe está lá incluída, inserida. E Hebreus, abre aí Hebreus. Vai lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Está aqui. Pela fé, essa aqui é a galeria dos heróis da fé, na palavra do Senhor. Aqui são exemplos de homens e mulheres de fé. Hebreus 11, versículo 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Ah, pastor, quero ler aqui um pouco dos heróis da fé. Tem uma prostituta lá, que foi salva, liberta. Por quê? Porque ela foi uma mulher de fé e não foi salva sozinha. Todos que estavam com ela foram salvos. Por quê? Porque ela se destacou, aonde todos tinham medo. Raabe era uma mulher de fé. Tenha fé, mulher. Tenha fé. Isso também é peculiar da mulher. Não é porque os homens não têm, mas isso parece que brota mais fácil das mulheres, porque tem um coração mais sensível. Por causa disso, mantenha a fé que você tem. Aquele que não veio vai vir, em nome de Jesus. Mas seja perseverante como Tamar e mantenha a fé como Raabe. Terceira mulher, Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Estava em Moabe, não procurou nada. Mas uma família sai porque está passando necessidade e vai morar lá perto da casa dela, da casa de Ruth. E essa família está lá, todo mundo, tal. Aí eles têm filhos e esses filhos casam. E Ruth casa com um homem chamado Malom. E eles constituem uma família ali. Morreu Malom, morreu seu irmão, morreu seu pai.
ficou sozinha Ruth, órfã, e sua sogra, Noemi. A sua sogra Noemi não queria imputar responsabilidade sobre aquelas meninas que nem sequer eram do povo de Israel. Fala para elas: olha, eu já sou idosa, estou vivendo em amargura, eu não tenho como gerar filhos, né, para poder dar para vocês como maridos, não há perspectiva nenhuma em me seguir. Me seguir, ela está dizendo, é só derrota, tristeza e amargura. Então, eu libero vocês, vocês não precisam ter mais esse compromisso com a minha casa, vocês estão liberadas, vão viver a vida de vocês. E aí diz o texto que Ruth e Orfa estão ali, choram e tal, e ela fala assim: meninas, vão para casa, sigam suas vidas, vocês são jovens, vão para lá, vocês vão constituir outro casamento, vai viver a vida de vocês, vai viver lá a sua casa. E diz o texto que Orfa recebe aquela palavra, e ela obedece a sua sogra e vai. E aí Noemi: Ruth, vai também, tá vendo lá, sua nora, sua cunhada já foi, Orfa já foi, eu não tenho nada para te oferecer. Mas aí o texto vai dizer que Ruth diz: minha sogra, onde você for, eu vou. Onde você morar, eu vou morar. Onde você morrer, eu vou morrer. O teu Deus agora é o meu Deus, e eu não vou desgrudar mais de você. Ah, rapaz, mas que compromisso é esse? Não tem essa necessidade, volta para sua casa, eu vou com você. E aí chega a notícia que de novo na terra de Noemi há abundância, Deus abençoou, e Noemi volta. Mas ela volta triste, diz assim: olha, me chamem de amargurada, de Mara, meu nome agora é Mara, porque em amargura o Senhor está me trazendo de volta. E ela viveu aqueles dias assim, e Ruth ao lado dela. E Ruth: o que a gente vai comer, o que a gente faz? Ela: olha, tem um rapaz aqui, que é meio parente nosso, que se chama Boaz, e ele tem uma plantação lá. A lei do Senhor diz que as espigas que caem da plantação, aquilo que você está colhendo, que cai no chão, é para não ser colhido, que é para aqueles que estão fazendo a colheita seguirem. Por quê? Porque o que cai no chão fica para os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Eles ficam próximos à colheita para pegar o que cai. E aí ela fala assim: vai lá para a terra lá do Boaz e tal, fica lá e vê o que sobra. E aí ela vai e começa a trabalhar lá, catando alguma coisa que caía. Boaz aparece, olha as coincidências divinas, e bate o olho em quem? Ruth. Ué, quem é essa moça? Ah, essa é a moabita, que veio com Noemi, voltou para cá, para a terra, está aqui, está trabalhando. Rapaz, poxa, que menina esforçada. Faz o seguinte, diga para os trabalhadores que estão indo na frente dela, para deixar cair um pouco mais pelo caminho. Deixa cair um pouco mais. Aí o pessoal pega uma, cai outra, pega uma, cai outra, pega uma. Ruth encheu uma bolsa enorme e volta para casa. Aí chega Noemi: meu Deus, que isso? Assaltou um carro forte de espiga de milho? O que houve, minha filha? Não, eu estava lá, o pessoal foi, o senhor da terra, o Boaz, foi tão gentil, foi tão... Boaz, ele fez isso, Noemi pescou. Opa, ó, alguma coisa aí, ó. Você vai fazer o seguinte. E detalhe, Boaz ainda disse para ela assim: olha, minha filha, faz o seguinte, não vai pegar amanhã em outro lugar não, você pode voltar para cá mesmo, porque você pode ser molestado em algum lugar por aí, fica aqui mesmo, que aqui você está debaixo dos meus cuidados. Aí ela diz isso tudo para Ruth, aí Ruth pesca essa coisa toda e fala assim: ó, amanhã, quando você for, vai de novo e tal. Aí depois ela fala assim: olha, hoje à noite, você toma um banho, se perfuma e tal, vai para lá, porque ele vai estar lá à noite, e vai e se deita perto dele, aos pés de Boaz. E ela obedece, ela nem questiona, pergunta nada. A menina é igual hoje em dia, né? Nora e sogra, sempre assim, até hoje. Aí ela vai mesmo, vai lá, uma benção. Aí deitou do ladinho, ficou lá. Aí ele percebe aquilo, e aí ele sabe assim: poxa, eu vou resgatar esse pessoal. E aí ele corre, estou encurtando a história, que são 4 capítulos. Aí ele vai até a cidade e pergunta: olha, tem algum resgatador aí de Elimeleque, se eu não me engano, que é o esposo de Noemi? Tem algum resgatador aí? Não, tem não. Não, porque eu vou resgatar, porque tem as terras, tem não sei o que. Ah, não, então eu quero, peraí. Então eu quero, ó. Mas você sabe que se ficar, quem for o resgatador principal aí da família e quiser, vai ter que arcar com tudo, vai ter que casar com a Ruth, vai ter que gerar descendente, e o descendente não vai ser teu, vai ser de Malom. Não, então eu vou fazer o seguinte, estou achando aqui que Deus está me revelando, que eu não vou querer não. Aí, tem certeza?
então eu sou o próximo, eu vou ficar com ela. E diz o texto sagrado que eles tiram as sandálias, como era o costume, e trocam. Devia calçar mais ou menos parecido, né? Que senão ia ficar uma coisa. Aí tiram as sandálias e trocam na frente de testemunhas para simbolizar que ratificaram ali um projeto, um processo. E aí eles tiram a sandália e trocam. E aí ele vai e resgata a família de Ruth, a família de Noemi. Casa-se com Ruth. Abra aí agora a tua Bíblia em Ruth, capítulo 4, versículo 15. Josué, Juízes, Ruth. Depois de Josué, Juízes, Ruth, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: o menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos. Olha o testemunho que estavam dando dessa menina. Ela se casa, tem um filho, homem, e diz assim: Noemi, ele é seu para resgatar a tua dignidade, ele é seu para resgatar, que essa história agora que você está sozinha, abandonada, está viúva, não, tem um filho, ele é seu, está na tua mão. Restaura a história de Noemi. E as pessoas dão testemunho e falam assim: olha, essa menina é melhor do que 7 filhos. Uma mulher como essa, estrangeira, que se compromete com você. O que a gente aprende numa palavra só sobre Ruth? Fidelidade. As mulheres também são melhores na fidelidade do que os homens. Não só na fidelidade em todos os âmbitos que você possa imaginar, mas também fidelidade a Deus. As mulheres são mais fiéis ao Senhor. Ruth foi uma mulher fiel. E o que significa fidelidade? Significa obediência e submissão, lealdade e submissão. O que é a submissão? Está sob a visão. Ela abraçou a visão da sua sogra e foi junto. O que ela tinha para ganhar andando ao lado de Noemi, que manda se chamar de Mara? Nada. Qual a perspectiva que ela tinha? Nenhuma. E a situação era pior, porque agora Noemi estava saindo da terra de Ruth e voltando para sua própria terra. Noemi agora estava em terra estrangeira, era uma moabita, não era benquista ali, era povo inimigo. Tinha tudo de ruim. Todos os fatores apontavam para que Ruth fizesse como Orfa, o que é normal, voltasse. Mas ela vai além do que as mulheres fariam no tempo dela. Ela segue a sogra dela sem nenhuma perspectiva. E porque ela foi uma mulher fiel, recebeu consolo e restauração do Senhor. Mulher, continue sendo fiel ao Senhor. Continue sendo fiel nos teus preceitos. Não mude quem você é por causa dos outros. Porque os outros fez, vai fazer também. Seja fiel ao Senhor aonde você estiver. Porque consolo e restauração é Deus que dá. Não vem do homem, não vem do filho, não vem de marido, não vem do trabalho. Vai vir de Deus. Deus é que traz. Deus é que faz o impossível, que começa a agir as coisas de forma que a gente nem pode imaginar. Quem ia imaginar um final desse? Ninguém. Qual é o mais normal? Noemi, fala mesmo para Ruth ficar lá, porque se vier com você não tem como não. Olha para Ruth, coitada dessa menina, que boba está seguindo essa mulher, que boba ser fiel a ela, que boba ser fiel ao seu compromisso com Deus, que bobeira. Isso fala aqueles que não conhecem o Senhor. Mulher, continue sendo uma mulher fiel. Fidelidade. A fidelidade abre a porta para a consolação e restauração que vem do Senhor. E por último, citada na genealogia, Maria, aquela que gerou Jesus, a mãe do Salvador. Maria era uma jovem, diz o texto sagrado, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Uma jovem comprometida ao casamento, como o noivado que fizemos aqui hoje. Tinha um teor diferente porque já estava comprometido, não podia mudar. E ela, comprometida, é visitada pelo anjo Gabriel. E o anjo fala: agraciada. Aí ela se assusta: o que quer dizer isso e tal? O Salvador vai nascer de você. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te inundará.
vai te revestir. E aí ela fala, mas eu vou gerar? Como será isso? Eu não conheço homem algum, eu estou comprometido em casamento, mas eu nunca tive relação sexual, como vai ser isso? Aí ele fala, o que vai ser concebido vai vir do Espírito Santo de Deus. E aí abre lá a tua Bíblia, em Lucas capítulo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 37 e 38. Lucas 1, 37 e 38 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. O que ela colheria com aquilo? O anjo falou que ela ia gerar e que viria do Espírito Santo. O anjo não falou assim: fica tranquila, que eu vou passar por toda a comunidade de Israel e vou avisar que você está grávida do Espírito Santo de Deus, para que ninguém venha te apedrejar como adúltera. Fica tranquilo que eu vou avisar todo mundo, tá? O anjo não deu esse recado não, irmão. O anjo só falou que ela ia conceber. O anjo só deu o recado que Deus mandou dar. Porque depois que é entregue o recado, que é passado a missão, a única coisa que restava para Maria era o que muitas mulheres também são: corajosas. Maria, de hoje, que a gente pode pegar aqui para hoje, Maria fez a sua diferença, foi além do seu tempo pela sua coragem. Não foi ela que foi avisar o seu marido, ela não sabia como ia ser isso. O texto diz que quando José sabe disso, poxa, ficou chateado, e para não trazer difamação, não trazer escândalo sobre Maria, ele decide no seu coração sair secretamente, sair e ir embora, deixar a situação para lá. Falou, vou deixar isso para trás, vou deixar isso para lá, não quero saber disso, quero nem saber quem é o pai, tomara que ela fique feliz lá, gostava dela, vou embora, não vou para lá apontar o dedo e mandar apedrejar. Aí diz a palavra do Senhor que esse anjo volta de novo e fala assim: José, não fica com medo de assumir Maria como sua esposa não, porque esse que foi gerado nela é do Espírito Santo de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E aí José fica com Maria, e diz o texto que ele só tem relações com Maria depois que nasce Jesus. Agora, para Maria assumir isso diante de toda a sociedade, imagina os olhares, imagina as pessoas. Ué, mas eles não só casaram agora, como é que ela já está com essa barriga? Ele não estava só comprometido? Como é que já está grávida? Como é que foi isso? As pessoas são cruéis, irmãos. As pessoas falam, as pessoas julgam. Mas Maria não se preocupou com isso, porque ela falou assim: como que eu vou ficar grávida? Amado, fica tranquila, querida, para Deus nada é impossível. Ela creu naquele negócio e falou assim: seja feita conforme a tua palavra. A tua serva aceita esse desafio. Foi uma mulher corajosa. Coragem se dá em assumir os desafios que vêm. E nesse quesito também as mulheres têm um diferencial na frente dos homens. Não estou dizendo nenhuma dessas coisas que os homens não têm, vocês estão me entendendo. Mas muitas mulheres se destacam nisso. De quando os homens falam assim, que não vai dar, ela, não vai sim. Poxa, não vamos sim, não, vamos lá. Não, vamos até lá. Não, vamos fazer isso. Não, vamos investir nesse negócio. Pô, mas eu acho que isso não vai dar certo. Não, vai sim, vamos lá. A mulher é aquela que às vezes detém mais coragem e que impulsiona o homem. E é por isso que tem um ditado que diz que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Porque ela não faz questão de aparecer, mas às vezes o homem só está onde está porque tem uma mulher que está do lado dele, que não faz questão de aparecer, mas está do lado dele e apoia, está ali, ó, sustenta, vai sim, incentiva com a coragem que ela tem. E a coragem que muitas vezes falta vem da mulher. Quantas vezes eu fui encorajado pela minha esposa? Quantas vezes é ela que fala para mim: não, vamos sim, não, vai sim, Deus é conosco, vamos conseguir e tal, não sei o quê. Vem dos lábios da minha esposa o encorajamento de Deus que eu preciso para a minha vida. Por quê? Porque Deus usa as mulheres nessa área também. Maria, por causa da sua coragem, ela viveu o impossível. Maria, por causa da sua coragem, foi aquela que gerou o Salvador.
que deu prosseguimento à promessa do Senhor de que viria o Messias. Ela viveu aquilo que era o impossível. Mulher, quer viver o impossível? Quer viver aquilo que só Deus pode fazer? Tem que ter coragem como Maria. Tem que assumir alguns riscos como Maria. Tem que não desistir como Maria. Tem que acreditar na palavra do Senhor como ela. Foi o Senhor que falou. Ela creu. Mas como vai ser isso? Fica tranquila. Para Deus nada é impossível. Aceita o desafio? Aceito. Você está se sentindo desafiada, mulher? Mantenha-se perseverante. Mantenha-se com fé. Mantenha-se na fidelidade. E mantenha-se corajosa, que você vai viver o impossível que só Deus tem para você. Quero pedir para que todas as mulheres venham aqui à frente, por favor. Tamar recebeu dupla honra. Raabe foi salva, ela e a casa dela. Ruth recebeu consolo e restauração. Maria viveu o impossível, aquilo que só Deus podia fazer.